Imagine estar en un templo de repente. As paredes da realidades se disolven. Vos se veo criador do universo asentado. En un trono tao alto que sua presenca. Preenche tudo. Seres de fogo celestial. Cantamos uma verdade tao pura que os alicerces do mundo tremem. E en medio a esa gloria aterrorizante, vos consumido por una única certeza e vos impuro. Está perdido. Esta nao é uma fantasía ou foi avisado que forjou o maior dos profetas. A historia de Isaías nao é a de Omem, que escolheu falar por Deus, mas a de Omem que foi quebrado, purificado con fogo e enviado como uma mensagem de ruína. É redencado para o mundo que había esquecido do seu. No século vi antes de Cristo, o reino de Judá vivía uma era de contradicoes. Por fora, había prosperidade, poder militar e uma religião cheia de rituais suntuosos no templo de Jerusalém. Maíz por baixo dessa fachada de piedade. Anacao estaba apodrecida. A injusticia social era uma praga. A idolatría se infiltraba nos coracoes e a adoracao a Deus había se tornado teatro beicio. En ese escenario, prestes a ser engolido pela sombra do impiedoso imperio asirio, que surge uma voz de trovao e de consoló. A voz de Isaías, cujo nome significa o Senhor salvacao. Él se tornaría a conciencia de sua Nacao, mensajeiro confrontando reis poeta que pintaría con palabras a vinda de Mesías séculos antes de seu nacimiento. A historia de Isaías como profeta comeca como a morte de rei e o nacimiento de uma bocacao. No ano en que o rei Uzias morreu, Isaías entra no templo e temuma visao que o marcaría para sempre. Ele ve o Senhor asentado sobre alto e sublime trono. E as aves de sua veste enchiamo o templo. Acima dele voaban serafins, anjos de 6 asas, que cobríamos o rosto diante da santidade insuportável de Deus. Clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua gloria. O lugar tremeu. A fumaca encheu o ambiente e arreacao de Isaías. Nao foi de estase, mas de puro terror. Aí de mim. Estou perdido, pois sou o Omem de labios impuros e hábito no meio. De povo de labios impuros. E os meus olos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Na presença da santidade absoluta, ele viu sua própria corrupção. Foi então que serafim voou até ele, tocou seus labios como uma brasa viva tirada do altar e disse, e sua culpa foi removida. E seu pecado perdoado. Esta nao foi uma uncao suave, foi uma purificacao pelo fogo, uma quebra dolorosa que o preparou para o ira. Pergunta divina, LHA que me enviarei? Que me ha de ir por nós. E con labios queimados e uma alma transformada, Isaías respondeu, eis-me aquí, envíame a mim. Isaías não foi enviado como uma mensagem de conforto. Sua primeira missão foi a mais dura possível, pregar a povo que ouviria, mas não entenderia, porque veria, mas não perceberia. Ele foi a voz do juízo de Deus contra a hipocrisia de Judá. Como uma linguagem poética implacável. Ele denunciou os ricos que esmagábamos. Pobres e os juízes que vendíam a justica. Ele bradou contra a religião de fachada. Não parem de trazer ofertas inúteis.
O incenso de voces se detestaba el para. Mim, cuando voces extendemas maos em. Oracao, escondo de voces os meu solo sé. Mesmo que multipliquen más suas oracoes. Nao as escutarei, pois as suas maos. Estao cheias de sangue. Ele profetizou a. Desolacao, ha invasado de exércitos. Extranjeros, cidades queimadas e uma. Terra deixada como uma cabana abandonada. En uma vina. Sua mensagem era clara e a. Adoracao se enjustica e me insulto a. Deus. A mensagem de Isaías nao estaba contida. Apenas en suas palabras. Sua propia vida se tornou uma profecía ambulante. Deus o ordenou a dar nomes simbólicos a seus filhos. Se chamou Serjasú, que significa resto voltará. Sinal de que mesmo após a destruicao, Deus preservaría remanescente. O outro se chamou Marsal Rajas Vais. Rápido para o saque, veloz para a presa. Aviso sombrío da eminente invasao. Asiria. Dos atos máis chocantes. Deus mandou que Isaías andase nue. Descalzo por 3 anos, como sinal vivo. Da vergona e do cativeiro que viriam. Sobre o Egito e a Etiopía, naco es nas. Quais Israel tolamente confiaba para se proteger. Ser profeta nao era título de honra. Era fardo, uma vida de submisao radical e muitas veces de humilacao pública. Isaías nao era eremita do deserto. Ele foi conselheiro no coracao do poder. Confrontando directamente os reis de Judá. Ao medroso reiais, que quería facer uma aliança com a Síria, Isaías ofereceu sinal da protecao de Deus, proferindo a famosa profecía. E a virgem ficará grávida e dará a luz filo e o chamará Emanuel, que significa o Deus conozco. Anos mais tarde, cuando o poderoso exército asirio de Senaqueribou Jerusalém e blasfemou contra Deus, Isaías se posa ao lado do justo rei Ezequías, garantindo el que Deus defendería a súa cidade. E uma única noite, o anjo do Senhor barreu o acampamento asirio, deixando rastro de morte e silencio. Isaías probou que a confianza en Deus era máis poderosa que o maior imperio da terra. Mas en meio a todas as profecías de fogo e escuridão, Isaías acende uma chama de esperanza que atravesaria os séculos. Ele falou de tempo vindouro de paz e restauracao. Foi ele que me escreveu, o povo que andaba en trevas viu uma grande luz. Foi ele quem profetizou, o por menino nos nasceu, filo se nos deu o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será de maravilloso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. De tronco cortado, o tronco de Jessé, ele. Viu novo broto surgindo, sua linajem. Real que parecía morta, más que daria. Origen ao rei dos reis. Avisao de Isaías atinge seu ápice no. Capítulo 53, onde ele pinta o retrato. Maíz de talado e comovente de Jesús. Cristo en todo o Antiguo Testamento, 700 anos antes de seu nascimento. Ele nao descreve rei conquistador, mas servo sofredor, homem desprezado e rejeitado, familiarizado comador. Elle escreve, mas ele foi traspasado por nosas transgresores, foi esmagado por nosas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estaba sobre ele, e pelas
Suas feridas fomos curados. Isaías. Previu a morte substitutiva de Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Esta não é apenas uma profecía, é a teología da cruz escrita antes que ela acontecese, a revelacao de que a salvacao de Deus não viria pelo poder, mas pelo sacrificio. Isaías foi o homem que viveu na tensão entre a ira justa de Deus e sua infinita misericórdia. Sua voz, forjada no fogo da santidade divina, ecoou por palacios e ruas encoiradas, anunciando o fim de uma era e o começo de uma nova esperança. Ele viu a ruína de sua própria nação, mas olhou para além do horizonte do tempo e viu o rei cujo reino não teria fim. Ele nos ensina que Deus é santo e não tolera o pecado, mas que seu plano final sempre foi a redenção, mesmo que custasse o sofrimento de seu próprio filho. A mensagem de Isaías é a própria mensagem do Evangelho. E após a escuridão do juízo, brilha a luz eterna da salvação. Se esta jornada pela vida e profecias de Isaías impactou você, inscreva-se no canal para mais estudos profundos como este. Deixe seu like para que a mensagem alcance mais pessoas e compartilhe este vídeo com quem precisa entender a profundidade da palavra de Deus. Continue conosco mergulhando nas verdades que moldaram a história da fé. Shea.